Codeço, nós vamos dar início à nossa terceira mesa do dia, que é Espaço Criação em Cena, e vamos ter como mediador, né, o José Dias. José Dias, muito obrigada pela sua presença e deixo você com a palavra. Tem que ficar ali, né? A mochila pode ficar aí, pode? Então, tem que vir pra cá, tem que ficar sentado. Tá bom, frente. Boa tarde a todos. Primeiro agradecer o convite, né, de estar aqui e falar sobre o espaço Criação de Cena, que é especificamente a minha área. Então, é um prazer muito grande estar com ex-alunos, né, assistentes e colegas de trabalho. Então, para mim é uma honra muito grande estar aqui com vocês e eu vou ler só a lista primeiro, tá? A ordem, qual vai ser. Primeiro vai ser o Francisco Leocádio, do Teatro Municipal, e já se aspecto de bidimensionalidade do teatro na virada do século XX. Depois teremos o Redilan Lomar, com parênteses na tese de doutorado sobre Hélio Subalo e Lina Bobardi, a escola como plano estratégico de promoção da arte e da educação. Terceiro, Andréa Reis, a cenografia de Marcos Flaxmas para os convalescentes deficientes. E quarto, Beatriz Magno, né, com o espaço cênico de Jorge Fuchs, tensões e afinidades com Apia, né? Ok? Então, o primeiro a se chamar Francisco Leocádio, por favor, com a palavra. Obrigado. Por eu assistir, posso ficar ali? Pode. Só que vou ficar aqui. Discurso. Vai de pé, pode assistir. Aí, vou ficar Boa tarde a todos. Obrigado, José Dias, obrigado pessoal, a todos da comissão organizadora. Mais uma vez, lembrando, acho que todo mundo aqui que está participando do colóquio está entendendo que é um momento importante para a gente conhecer os trabalhos uns dos outros. Um momento, às vezes a gente fica tão fechado, às vezes o momento da pesquisa é tão solitário, e é uma oportunidade ótima da gente poder trocar os nossos processos. Eu comecei o doutorado agora em março, então ainda estou no processo de estruturação, orientado pela professora Evelyn, da minha pesquisa. Então ainda não entrei propriamente digamos, no material primário. Então eu vou dar uma geral do que é o pensamento do meu processo em relação à pesquisa. O meu objeto de pesquisa está dentro da caixa cênica do Teatro Municipal. Ele faz um pouco a interseção com a pesquisa da Nilsa Drago, que é professora agora da UFRJ, que é professora da UFRJ, que trabalhou com Santa Rosa, que é um cenógrafo que começa a despontar, digamos assim, ele participa do marco da modernidade na cenografia brasileira com a montagem do vestido de noiva, que acontece no Teatro Municipal. E aí eu fiquei interessado em estudar um pouquinho antes do que acontece nesse momento, né? O que acontecia antes no teatro, na cenografia brasileira, antes de 1943. E dessa história, o fechamento do meu recorte vai também no palco, na caixa cênica do Teatro Municipal. Aqui é uma foto dessa caixa cênica, digamos, em 1913, no livro do João do Rio. E agora a caixa cênica, hoje, uma foto tirada por mim. Por que esse meu interesse? Meu interesse basicamente, acontece por um certo entendimento de que você ainda tem muito a se falar sobre a cenografia nesse período anterior, porque ela foi pouco falada, muito talvez pelo movimento moderno, como quase em todos os movimentos artísticos
do período, fazendo um pouquinho um certo desprezo pelo que acontecia antes, né? Então, para o movimento moderno, ele se afirmava destruindo o que acontecia antes. Então, é um pouco um olhar na cenografia que acontecia anteriormente. Essa é uma foto extraída do livro do Markov, de comemoração do Teatro Municipal. Digamos assim, até o momento é o que temos a respeito de material da cenografia que se fazia no Teatro Municipal, que é um teatro telão, que é uma coisa que eu acho que todo mundo conhece, esse tipo de cenografia, mas um telão pintado, e que é vigente até o início do século, e de alguma maneira funciona ainda em muitos espetáculos, não digo hoje em dia, mas até uns anos atrás era uma constante, mesmo com os adventos da cenografia moderna e contemporânea. O aspecto da bidimensionalidade aparece para mim com um apelo, digamos, da própria estruturação da caixa cênica, né? Vocês podem ver que, de alguma maneira, as pernas, as bambolinas, os fechamentos, os rudimentos, eles funcionam em camadas. Então, para mim, o entendimento dessa estruturação da cenografia funciona desse mesmo jeito, como vários planos que são, de uma maneira, são hierarquizados para dar o aspecto de profundidade. Mas, de alguma maneira, ainda um cenário chapado, que é, digamos, a grande crítica da cenografia moderna em relação a esse tipo de cenário. E aí, no início dessa pesquisa, eu encontrei uma frase da Anne Suger, que é uma cenógrafa também, que escreveu que tem uma pesquisa bastante detalhada sobre cenografia, que ela fala que o corpo do ator em cena não poderia ser mais que uma superfície no século XIX. Então, eu acho que entendo também que a bidimensionalidade aparece também no corpo do ator, embora na pesquisa não vamos falar, mas eu acho que tratar sobre isso, mas não tem como encontrar nessa frase um entendimento que o pensamento sobre a bidimensionalidade estava também, não só na cenografia, mas também na própria o desdobramento da ação cênica. Alguns cenógrafos, cenaristas, porque também existe uma questão sobre a função do cenógrafo até então, se era realmente, essa palavra cenógrafo em alguns textos é contestada, porque ele acha que ele não cumpre a função, temos Zé Dias aqui como nosso professor, para exemplificar que a função do cenógrafo antigamente não era tão complexa a princípio como é na contemporaneidade. A estruturação digamos, do meu sumário prévio vai passar por praticamente 5 itens. As origens do palco italiano, a relação da configuração do palco italiano com a introdução da moldura na apreciação como pintura de obra de arte, as decorrências comparativas entre pintura e o teatro, isso vai aparecer muito frequentemente em vários textos, em vários teóricos, sobre essa relação da apreciação do teatro na época como, digamos, uma frontalidade que é da mesma maneira que se apreciava, digamos, que era encontrada uma pintura emoldurada, assim como é emoldurada a boca de cena do Teatro Municipal. Aspectos da iluminação do palco e plateia, da configuração do espectador de teatro. Na verdade, essa relação de distanciamento, de criar o ilusionismo, foi intensificada também em algum período desse final, por volta desse período, digamos, com um apagamento da plateia para que você tivesse um distanciamento e criasse maior efeito de ilusionismo desse palco. Perspectivo na arte renascentista e suas consequências na apreciação teatral. Em alguns textos existe uma certa um entendimento de que perspectiva e cenografia eram definições muito próximas. Cenografia era pensada como criação da ilusão, como, digamos assim, uma ilusão da realidade. Então a perspectiva era uma constante nos telões pintados. E
A perspectiva monofocal criava também, era digamos, um recurso que valorizava um ponto de vista, ou, digamos, criava uma hierarquia de qualidade de ponto de vista dentro da plateia. E foi criado assim o lugar do rei, ou king box em inglês, ou o l'œil du prince, que é também um termo em francês para dizer sobre esse ponto privilegiado para apreciação do espetáculo. Bom, a segunda parte seria o lugar teatral no século XIX. Eu vou falar da cenografia na Europa, a cenografia no Brasil e especificamente no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro até então é a grande capital, a grande produtora cultural, a grande emissora de espetáculos para o Brasil. Aspectos do espaço cênico e a cenografia do Telão Pintado. Como falei, o Telão Pintado é o grande recurso dispositivo cênico nesse período. Ilusionismo, trompe-l'œil, que é um recurso da pintura de criar ilusão. Mais uma vez, é uma questão muito próxima do pensamento do teatro da época como representação do real. A relação ou a falta dela nas ocorrências de ação cênica e cenários planos. Isso é um pensamento que é uma das questões da pesquisa, é entender se realmente não havia essa relação entre o plano da cenografia e a ação cênica que ocorria. Isso é uma das críticas do pensamento moderno, era, digamos, essa falta de diálogo que havia entre o dispositivo cênico e o que ocorria no palco. O cenário prêt-à-porter também é um outro termo, digamos assim, a ser discutido sobre o teatro antigo tinha umas convenções e isso também gerava algum tipo os motivos pintados também eram um pouco recorrentes, digamos, você achava mais ou menos os mesmos motivos pintados em vários cenários. O telão pintado como elogio inacabado é um outro aspecto que eu tento pesquisar ou, digamos, investigar sobre exatamente como era pensado essa cenografia. Para nós, obviamente, a gente entende hoje como a cenografia como parte de um conjunto e ela não sobrevive fora dessa ação cênica. Então ela precisa da ação cênica para ser ativada. De alguma maneira eu estou tentando fazer na minha relação entre a pintura, digamos, na tela para se apreciar e a pintura do telão, que tem outra escala e de alguma maneira ela é inacabada porque ela precisa da figura do ator para ser completada e ser entendida por completo, né? Então, o termo unfinished é um termo que aparece na Renascença e de alguma maneira eu vou tentar, na pesquisa, fazer uma amarração em relação a essa conjugação entre o telão pintado e a ação cênica. Obviamente tem que falar da pintura romântica na Europa, a pintura romântica no Brasil, o descompasso do modernismo no Brasil entre as artes da pintura e as artes da cena. Como eu vou trabalhar na virada do século, do início do funcionamento do teatro municipal, é um período artístico onde na Europa já brota o cubismo, mas existe, digamos que nas artes cênicas que ocorrem no Brasil, do pouco que eu conheço, ou que já foi pesquisado, ainda se mantém a pintura acadêmica, digamos, pouco realista dentro da caixa cênica. E aí também a gente vai buscar entender por que digamos, esse descompasso entre o que acontecia, algumas experiências até que ocorriam na Europa, já com algumas pinturas cubistas entrando na caixa cênica e aqui essa vigência ainda da pintura acadêmica. Tempo congelado da pintura e a efemeridade da ação cênica. Mais uma vez, entender um pouco como é que funcionava a recepção entre o que se escolhia, em que momento se congelava a ação na pintura para dar conta do que acontecia no palco.
essa relação, o que é relatado, o que é mostrado, né? E digamos o que acontece nesse momento. Pintores, os termos pintores, cenaristas e cenógrafos na virada do século XIX para o XX são aqueles cenógrafos com os quais eu já fiz fiz uma listagem, e a gente vai tentar um pouquinho destrinchar essa relação, e esse recorte ainda não está exatamente definido, porque eu ainda não sei o que vai se encontrar nessa pesquisa, qual é o material a ser investigado, porque o Teatro Municipal ele começa a ter uma produção técnica, a central técnica de produção do Teatro Municipal, ela aparece no final dos anos 60. Então, muito do que foi produzido nesse período não se encontra nos acervos dele. Isso já foi investigado, está, digamos, pulverizado no Museu de Belas Artes, na Funarte, e mesmo as companhias estrangeiras também, que pode ser encontrado em bibliotecas fora do país. A Caixa Cênica, Tableau Vivant, personalidade com percepção e regulador da ação teatral. Mais uma vez eu falei Tableau Vivant. Tableau Vivant é um termo também que vai ter muita relação com essa percepção do espetáculo nessa virada do século. As ocorrências teatrais do palco do Teatro Municipal, do Rio de Janeiro até 1943, todos esses tópicos, mais ou menos, já falei um pouquinho anteriormente, e os desdobramentos que a gente ainda não sabe o que pode acontecer, porque a pesquisa ainda está interessante. Tá, obrigado. Obrigado. Bom, agora vamos lá. Cadê ela? Eu estou aqui. Já está aí? Está falando? Vamos lá? Sim. Posso? Por favor. Foi seu. Deixa eu abrir aqui. Quer ajuda aí? Não, já foi, querido. Obrigada. Podemos começar? Podemos. Mas antes, obrigado, né? Satisfação estar aqui, né, nessa mesa, né, coordenada pelo professor Dias, né, contando com a presença da professora Evelyn, de todos os amigos, inclusive da Deise também, sua filha. Muito obrigada, né? E eu preciso ficar aqui ou eu posso vir para cá? Melhor. Posso? Poxa, posso ficar aqui? Pode. Agora está melhor. Eu abri com essa imagem aqui. Eu estou em fase de terminar o meu doutorado. E aí, ao longo desses 4 anos, eu sou figurinista, imagens, formas, elas vêm para a gente através dos nossos estudos. Essa forma aqui, ela veio porque eu estou estudando Hélio Eschbauer, um cenógrafo, e a arquiteta Lina Kubart, porque eu faço parte do laboratório de estudos da professora Evelyn, que estuda cidade. Então, essas formas aqui que os senhores conhecem, as cores e as linhas, eu quero tratar deste conteúdo aqui na minha tese de doutorado. A partir desse cenógrafo, dessa arquiteta, são essas referências através de uma virilidade. Manter a virilidade é difícil, né? É um estado de excitação, mas eu me encontro nesse momento em relação a esse país do jeito que ele está. E aí, embora seja datada uma época da minha vida, é dessas questões e nesse contexto aqui que eu quero tratar. Bom, o título que eu dei para essa apresentação, eu coloquei um parêntese na minha tese de doutorado, porque dentro desse estudo sobre o Hélio e a Lina, surgiu um laboratório que eu não fiz oficialmente, uma pesquisa laboratorial que eu não fiz oficialmente dentro da faculdade, pedindo recursos, nada disso. Ela foi surgindo à medida que eu fui escrevendo e costurando as minhas ideias. E aí veio o Ateliê Escola como plano estratégico, e aí
tá o Michel dissertou, que a professora Evelyn tratou junto comigo, uma estratégia dentro dessas condições difíceis que são a arte e a educação no Brasil. Né? Eu sou Regilã, sou doutoranda do PPGAC e integro o Laboratório Estudos do Espaço Teatral e Memória Urbana, coordenado pela professora Evelyn. O espaço e a memória também estão muito dentro dessa pesquisa, os senhores vão ver como. E aí, para eu entrar no parênteses, vou dar uma pequena amostra aos senhores, para os senhores entenderem o que eu... Onde é que eu estou trabalhando na Lina, onde é que eu estou trabalhando no Hélio, para vocês, porque eles têm muitos, atuaram em muitos espaços. A Lina atuou dentro do design, a Lina foi arquiteta, figurinista, cenógrafa. Porém, o ponto da Lina que eu me interessei em buscar foi a Lina que trata das exposições da arte popular no Brasil. E aí ela traz para dentro do museu a produção popular. Por que me interessa? Vou dar um exemplo para mim que é muito sensorial. Essa senhora que está aqui no TA, para mim é como eu sento numa máquina de costura ou quando eu abro o papel eu vou desenhar modelagem de roupa. O que eu tenho para fazer aqui? Isto vai ser transformado num vestido recortado, numa saia godê, numa camisa de manga. Ela que está pensando qual é o ponto que eu vou trabalhar. Isso aqui é muito diferente do que eu pude aprender com a minha amiga Daisy, obrigada pela presença mais uma vez, do que é uma pessoa que trabalha numa fábrica, que vai, ela tem o horário dela restrito para ela fechar, não sei, 10 bolsos, 20 bolsos. Então, o compromisso dela é operacional. Aqui, essa senhora aqui está trabalhando em cima, pensando como que ela vai entrelaçar, que cores que ela vai usar. Então, tem um lado aqui da criação muito forte que no trabalho operacional é entendido que a pessoa precisa cumprir uma meta de fechar tantos bolsos. E muitas vezes você vai fechar tantos bolsos por uma calça que você não vai poder comprar na loja. Então, é a questão de trazer o trabalhador. A Lina, quando botou arte popular dentro do museu, ela queria falar da importância desse trabalho que a gente faz, porque é nossa vocação e porque através dele a gente conhece a nossa cultura e a nossa expressão. Então, esse é o ponto da Lina. Do Hélio, na década de 70, eles se encontraram para fazer um curso dentro da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, que em meados da década de 70 estava sendo fundada. E o Hélio já dava aula também na UFRJ. E os materiais que o Hélio vai trazer são muito feitos de uma maneira mais artesanal. Aqui estão as maquetes orgânicas. Aqui é um aluno que pintou a própria vestimenta e se adornou. Eu me identifico muito com isso, né? De fazer a matéria, inclusive de performar. Esse é o Hélio aqui, o próprio, também vestido, caracterizado num personagem e adentrando a cena. É outra parte que eu me identifico com este cenógrafo aqui, por conta dessa vitalidade, entrar dentro da matéria. Né? E fazer a matéria. A Lina estava expondo os trabalhadores, a riqueza desses trabalhos. E o Hélio está trazendo os alunos para a feitura e, inclusive, com eles expressando a própria arte. Né? Cada artista tem uma maneira de se expressar e de falar. São maneiras diferentes. Né? E a gente se interessa porque se identifica com algumas formas de expressões. Aí, a questão da estratégia. Eu tirei aqui uma parte do meu resumo, que diz o seguinte: tomada de posição diante de um cenário político adverso a favor dos interesses dos trabalhadores, artistas e cidadãos brasileiros. Né? Quis trazer, estudando Hélio e a Lina, eu vi
essa tomada de posição. E aí eu pensei, bom, estamos, né, hoje, como é que eu posso, estudando esse arquiteto, essa cenógrafa, contribuir com a realidade na qual eu vivo? Aí foi onde eu comecei nesse contato com a Deise aqui presente, né, de desenvolver o estudo através do trabalho. Ateliê Escola como forma de resistência e como estratégia de trabalho que não explora o trabalhador, mas proporciona o desenvolvimento das suas habilidades. E aí, para esse nosso trabalho aqui, eu me baseei em 2 livros. As Identidades do Brasil, de Vanhagem, não sei se é assim, um nome francês, historiador francês, a Fernanda Henrique Cardoso, do José Carlos Reis. Esse livro foi primeira publicação em 99, mas já tiveram outros. E aí eu destaquei: nação brasileira minada pelo golpe militar que afastou os trabalhadores e amplos setores médios da vida política. Depois da grande crise da dívida externa dos anos 80, que logo se transformou em uma crise fiscal do Estado, o Brasil se viu presa fácil da onda neoliberal e globalista. Mas o importante aqui é esse afastamento da classe trabalhadora de participação dentro da cidade. Então, se nós estamos num contexto político adverso, há anos que desde que o Brasil é colônia que é adverso. Obrigada. Mas eu nasci agora, né? 43 anos atrás. Eu estou vivendo essa condição e dentro de uma condição privilegiada que eu reconheço que é aluno de pós-graduação. Como é que esse conteúdo que eu pude adquirir com bolsa de estudos, inclusive, bolsa dada pelo Estado, como é que eu retorno esse investimento que foi me dado para a classe trabalhadora que está defasada em termos de educação e cultura? Então, se eu captei esse problema aqui, é a minha maneira de tentar colaborar a favor do trabalhador. E aí o outro livro é Imagens Urbanas e Resistências das Capitais de Cultura, as Cidades Criativas, uma arquiteta, o livro lançado esse ano. E aí ela fala de 2 necessidades. Uma, necessidade de investigar o espaço urbano através dos modos de vida e expressões culturais e artísticas dos seus habitantes. Aqui eu entro na seara da professora Evelyn, olhando para a cidade. No meu caso, o meu olhar para a cidade, eu fui olhar para a cidade onde eu nasci, né, que é São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. O segundo ponto é necessidade de investigação de formas alternativas de percepção da cultura nos estudos urbanos. Iniciativas de caráter contra-hegemônico, calcado em manifestações artísticas culturais diversas. As manifestações que dão consciência crítica da cidade, do contexto social que a gente está vivendo. E aí ela cita artesanato, cinema, dança, música, teatro, provenientes de favelas e áreas periféricas do Rio de Janeiro. Tentativa de reverter sua condição de invisibilidade e conquistar assim direitos básicos. Periferia é uma questão de ponto de vista, né? Hoje foi falado isso, né? Eu não me sinto numa região periférica porque eu gosto da onde eu moro e passei a conhecer melhor o meu município depois que eu resolvi olhar para ele, ver os monumentos que hoje foi comentado e conhecer a população e saber os gostos. Nós temos particularidades, então olhar e adquirir até uma autoestima, porque os meios globalistas e neoliberalistas de fato querem que a gente tenha um sentimento de baixa autoestima para a gente não reclamar os nossos direitos e não, através da educação, não se manifestar contra
né, as adversidades. E aí entra, isso aqui foi feito por um congresso da Abrace, mais uma vez, ao longo do doutorado, algumas coisas a gente vai solidificando. Essa foi uma. E aí eu tracei, a partir dos estudos sobre o Hélio e a Lina, esses pontos que eu quero abordar no meu trabalho como figurinista. Pensar a responsabilidade do artista enquanto porta-voz de um discurso que pensa as problemáticas existentes na sociedade na qual ele esteja inserido. Por isso essas cores e essa forma. Promover comunicação e pensamento crítico através do traje, que é o meu ofício, que eu amo. Unir o pensar e o fabricar as questões éticas que permeiam a realização de trabalho artístico. Quando eu comentei isso, tive a oportunidade da fala, algumas vezes eu trabalhei com costureiras que não tinham entendimento do que eu estava solicitando, porque não conhecia o teatro, porque não conhecia os autores, nem o universo de transformação ficcional do teatro. Então, para mim, ficou uma questão difícil abordar questões políticas com a plateia e não abordar com as pessoas com quem eu estou trabalhando, né? Então, eu preciso, o meu olhar ético não é só com a minha plateia, né? Mas é com a equipe, os atores, os diretores, o pessoal da costura que está trabalhando comigo. Né? E aí aqui foi um momento que a gente pôde fazer uma oficina de estandarte, e aí o tema foi a cidade, São Gonçalo, né? E aí nós temos a igreja matriz, que é a nossa base católica, nossa colonização. Nós temos os Tamoios, a Praia da Pedrinha, que é onde estavam os primeiros moradores daquela região, pensar, né, a nossa história, né? O Teatro Carequinha, como foi um morador da cidade, conhecido na mídia, deu nome ao anfiteatro que está dentro da Praça Zé Garoto de São Gonçalo e ao teatro que está dentro da Escola Hernani Farias. Então, esses estandartes também foram expostos dentro de um coletivo de artes que a gente fez. Quem fosse ver também olhasse para os seus monumentos e pensasse a história e a memória. Tempo encerrado, e eu encerro botando uma questão. Vou falar brevemente. Isso aqui é uma pintura do Debré, é o Pano de Boca para o Teatro da Corte de 1849. Saiu um pouco do objeto geral, mas é porque que eu pensei nesse ateliê escola dentro desse estudo sobre o Hélio e a Lina. Não vi nenhum comentário a esse respeito do que eu vou falar agora, mas isso para mim ficou latente. Essas figuras aqui me parecem mãe e filho, né? E aqui é a representação da corte do Império Português no Brasil. A impressão que eu tenho é que ela vai atacar, mas o que eu li a respeito é o enaltecimento dessa figura central. Mas nós conhecemos a nossa realidade aqui em Rio de Janeiro hoje. E a gente sabe que existe realmente os nossos afrodescendentes numa situação precária e difícil. E é preciso que a gente pense a respeito e faça estratégias para não essa população que está à mercê de um governo corrupto não nos atacar e atacar a si mesmos. Então a gente precisa, né, pensar, questionar, sair desse lugar, muitas vezes que eu estou muito embrenhada no meu computador e olhar para fora, né? Olhar e se indignar que isso não é possível até os atuais tempos, a gente ter uma sociedade que é uma sociedade servil, porque existe uma elite que quer que a maioria continue sem educação, sem arte e cultura, né? Bom, senhores, eu finalizo aqui.
obrigado. Agora vamos ouvir André Henrique. Você não bebeu água? Água dela. Obrigada. Boa tarde, gente. Obrigada pela presença. Achei super legal, a gente estava conversando antes, como é importante, a gente pensou por 15 minutos, o que eu vou falar? Não vai dar tempo de eu falar nada da minha tese. Mas como é importante a gente ver o que os outros estão tratando, o que os outros estão pensando. Nós que estamos nessa mesa aqui sobre espaço, sobre cenografia, né? Então, para fazer essas conexões. Bom, eu estou no doutorado, estou na fase da qualificação, vou qualificar dia 30, depois vou ter mais um lindo ano para escrever. E aí eu vou falar um pouquinho só de um capítulo, né? Vou introduzir o que eu estou falando, mas pensei em hoje falar de um capítulo, que é essa cenografia para uma peça que chama Os Convalescentes. Tá? Eu estou falando do Marcos Flaxman. Provavelmente vai ser esse título, Uma Vida Impressa em Palco, Processo e Realizações Cenográficas de Marcos Flaxman entre 64 e 80. Bom, ele vai falar lá do Teatro Municipal antes, né, do início do Teatro da Cenografia Moderna de Santa Rosa, que é 43, né, todo mundo localizou em 43. Eu no mestrado eu falei sobre o Gianni Ratto, também falei de um período, né. Então, falei da chegada dele de 54 e fui até 1960. E agora, então, no doutorado, eu tenho essa pesquisa, eu sou professora também de cenografia no FRJ, eu tenho essa pesquisa sobre a cenografia brasileira. Então, eu resolvi, como eu parei nos anos 60, agora eu estou retomando dos anos 60, mas já pensando muito que nas cenografias políticas. Não, a princípio, eu queria só pegar peças políticas, mas agora eu já mudei. Quer dizer, tudo mudou, porque eu também entrei em 2015 e agora, né, o nosso país ele mudou, né? É incrível assim, o que eu estou estudando, os depoimentos e as reflexões estão me levando para um caminho que a gente está tendo uma repetição do que aconteceu. Claro, não tão acirrado como essa peça, por exemplo, ela é de 70, então o Zé Vicente escreveu ela em 69, não tinha nem um ano que tinha sido instaurado aí no AI-5. É diferente, mas a gente está revendo de alguma forma com essa censura, as artes, com isso, tudo que a gente está vivendo agora de uns meses para cá com mais força, infelizmente, né? Então, eu estou falando do Marcos porque ele é um cara que ele participou ativamente dessas renovações cênicas que a gente já tem como moderno, mas a gente já tem aí indícios de um pós-moderno, tá? Então, a gente já está vendo várias manifestações cenográficas que se deram aí nesse período que já tem indícios e algumas realmente já são pós-modernos ou contemporâneas, tá? A gente tem ainda divergências quanto a esses termos, mas eu já estou identificando nesse trabalho dele coisas já que indicam, né, que alguns trabalhos já são pós-modernos. O Marcos, ele hoje, ele tem 74 anos, ele tem mais de 50 anos de carreira, ele é muito reconhecido hoje pela nova geração por ser um diretor de arte, né? Mas ele começou aí no teatro e ele trabalhou com pessoas super importantes e participou de momentos, desse momento tão importante da renovação, do rompimento, né, como tudo nos anos 60, né? Não teve só um rompimento com padrões vigentes, teve uma experimentação na dramaturgia e uma experimentação na cena, né, na cenografia, que foi também muito importante para a gente. Fiz um recorte de 16 anos, justamente porque foi um período que ele começou em 64, quando ele era estudante de arquitetura,
foi um período de dessa nova dramaturgia que ele participou muito, né? A carreira dele pontua, né? Essa história da cenografia. E aí eu escolhi dentre muitas peças que ele fez, agora não me recordo quantas ele fez nesses 16 anos, eu escolhi 4 peças para fazer um estudo de caso. Tá? Então eu começo com A Vida Impressa em Dólar, que foi o primeiro convite profissional e foi uma peça que ele conheceu o Luciano Trigo, que também eu falo bastante, que foi um cenotécnico super importante, que já tinha, quando conheceu ele, mais de 30 anos de carreira. E foi a peça que ele, que era um estudante de arquitetura, né, tinha feito 2 peças na Intuição, né, assinado a cenografia na Intuição, ele então vai aprender tudo, ele fala que aprendeu tudo com o Luciano Trigo. Então é também um resgate histórico e uma localização de como que ele começa a trilhar esse caminho do arquiteto que começa a ser cenógrafo. Depois todo mundo fala que ele é da geração dos cenógrafos e arquitetos, mas ele é um arquiteto que vira cenógrafo. Dois Perdidos, Uma Noite Suja, é a peça que lançou o Plínio Marcos, já tinha tido em 66 em São Paulo, e ele então faz essa cenografia, que era uma cenografia simples, mas eu trouxe porque ele tem uma questão que é o uso do ângulo reto em cena. Então o Marcos ele nunca usa o gabinete, ele não faz esse paralelismo com a linha da boca e o gabinete, ele sempre coloca o ângulo reto em oposição à linha da boca de cena. E aí ele tenta fazer isso nessa primeira peça, em 65, e aqui no Dois Perdidos, Uma Noite Suja ele vai fazer isso. Então ele trabalha isso, que é uma característica da obra dele. Então estou trazendo essa peça também por causa disso. Os Convalescentes, que é a que eu vou tentar tratar aqui se der tempo, é essa peça, que é a segunda peça do Zé Vicente. Ele fez O Assalto também. O Assalto, a primeira peça encenada do Zé Vicente. Ele que fez a cenografia, foi super importante também. E Os Convalescentes, ele vai falar em entrevistas dos anos 70 e recentemente que foi o melhor trabalho dele no teatro. Então, eu falei, bom, vamos ver o que é isso, o que é ele agora, 50 anos depois, olhando para trás, ele fala que foi o melhor, vamos ver então por que é isso, essa peça que eu vou tratar. E o Rasa Coração é uma peça também super importante do Vianinha, que ficou, o Vianinha terminou de escrever ela ditando para um gravador, ela foi em 74 e ela só vai ser encenada em 79. Então, também é uma peça super importante que o Marcos fez a cenografia. O que elas têm de link? Primeiramente, ia ser uma temática política. É política? São políticas? São, tá? Mas todos esses espaços, todas essas ações, elas se dão em um ambiente fechado, elas se dão em apartamentos, tá? E nenhuma realmente a solução cenográfica, nenhuma é um apartamento. Então isso que é interessante, essa é mais realista, A Vida Impressa em Dólar é mais realista, mas ele foi no Dulcina, então ele deixou tudo aberto, ele utilizou as varandas que tinham nos camarins do Teatro Dulcina. Então também eu procuro ver se tem uma repetição nesse processo inicial da carreira dele em como tratar esses espaços. Então, Convalescentes encenado em 70 no Teatro Opinião. O professor José Dias tem um livro, eu quero fazer um parênteses, que ele foi meu orientador no mestrado, e ele publicou um livro, gente, que fala dos teatros, um livro que tem a planta do Teatro Opinião, é o único lugar que tem, tá? Então, eu estou utilizando, o Teatro Opinião já não existe mais, é um teatro de arena, tá? E essa aqui era a equipe, era com a Norma Bengel, esse aqui é o Marcos, a Renata Sorral, o Zé Vicente, eles todos com 25, 30 anos, a Norma Bengel tinha 35, o Cláudio Viana fez a expressão corporal, a Gilda Grilo foi a diretora, tá? E aqui o Emílio e o Lorival Paris. Então essa foi a equipe da peça. Isso já falei um pouco, né? Por que ele falou que o cenário é tão legal, enfim. E aí eu vi que ele tinha uma maturidade cênica ali. Ele já tinha ido. Todo mundo que ganhava o prêmio Molière nessa época ganhava uma passagem e ia para Paris, assim. E aconteceu que muita gente teve que se exilar, não estava dando para ficar aqui.
Então, quando ele faz essa peça, o Flaxman, ele está voltando de uma temporada na Europa, que ele, né, conviveu com as vanguardas, inclusive lá ele montou o cenário do Rei da Vela na temporada europeia de 68. Ele que encontrou eles em Paris e foi ele que montava o cenário, e enfim, os brasileiros lá se juntaram e ele veio já impregnado. Então, quando ele volta e faz esse cenário, é super moderno, né? A gente está fazendo uma produção de memória, a gente está refazendo, até por conta desses deslocamentos, ninguém, não tinha, não é que nem hoje, que a gente faz uma planta no AutoCAD, fica ali, todo mundo tem, passou arquivo para todo mundo. Não tem essas plantas, né? Não tem, era um rolo, se perdeu, a pessoa vai para um lugar, vai para o outro, então a gente está refazendo a partir das fotos e de entrevistas, os desenhos, né? Procurando né, chegar próximo das medidas de algumas dessas cenografias. Então eu estou inserindo isso também e vou fazer esses desenhos o mais próximo que der. Então, do que fala Os Convalescentes? Ih, vou passar adiante. É uma peça que são 4 personagens e tem um questionamento. Como que eles vão reagir? Era uma peça super política, né, que questionava isso. Pega em água, não pega, isso não está dando certo, como é que a inteligência está fazendo. Então, é uma questão bem política mesmo. Eu vou lá para a foto da peça, falta 5 minutos. Ó, esse é o dispositivo que ele fez. Então, se passava em um apartamento. Então, o que eu estou analisando é que esse espaço, que é um espaço simbólico, né, de confinamento, ele reflete não só o texto, como a situação política do país naquele momento, o que os artistas estavam vivendo, né? Todos eles, depois da peça, toda a equipe foi embora, né? Depois eles fizeram em Paris. Então, não é à toa que naquele momento ele fala no cenário que é um apartamento, que é uma jaula, né? E eu também estou trabalhando com um termo que até o nosso colega que está fazendo, não está aqui, porque está fazendo doutorado em Nova York, Maria de Andrade, ele vai acabar cunhando esse termo de cenografia performativa. Eu estou usando a feral também. A própria cenografia, ela performa aí porque ela permitiu uma atuação diferente, né? Não realista. Deixa eu mostrar outra. E ela, ao mesmo tempo que ela se fecha, ela também se abre como asas. Então tudo, não tem uma cama, não tem uma cadeira, ela mesmo se transforma. Então aqui ela vira uma cama, sabe? É uma cenografia que também atende ao espaço, né? Porque ela é um espaço de arena, então você tem a visibilidade por 3 lados. Ela tem também uma coisa inovadora, porque não tinha metalon, né? Hoje, pega metalon, faz, bota. Não, então assim, é toda de madeira, né, com a madeira pintada no cinza chumbo para parecer metal, que também remete ao material bélico, né, porque tinha uma questão da luta armada que falava no texto, que era o que eles estavam vivenciando também. E aqui quando eu falo que a cenografia, ela permitiu um outro tipo de atuação. Né? Olha a posição que está. O cara está dentro de um apartamento. Se eu estivesse num gabinete, ele teria essa liberdade gestual. Então, eu estou, né, colocando a cenografia também como uma definidora de uma outra forma de atuação. E aí também pensando nessa questão do espaço fechado, do espaço aberto, né? Aqui a gente vê como que esse módulo. E quem modificava esse dispositivo eram os próprios atores, porque aqui a gente tem, é um contrapeso, então ficava uma balança nos que subiam, né? E nos que desciam, tipo essa aqui ela desce, aí você não precisa contrapeso porque o próprio chão vai suportar. Vou fechando. Aqui são desenhos que nós fizemos, que ele fez. Aqui, ó, o próprio cubo, ele tem os elementos que vão ser necessários assim, ó.
Aqui a gente vê a série de Dom e aqui é uma outra parte que é uma rampa, que era um beco que eles se encontraram. Tá? Então é isso que eu falo, que a cenografia foi uma propulsora de uma forma de atuação. Ao conceber o apartamento como um espaço simbólico, foi dada aos atores a opção por uma liberdade gestual que rompia com os cânones da interpretação realista, reafirmando através de uma postura corporal expressiva os sentimentos das personagens. Então, essa cenografia ela apoiou as performances, né? Estou fechando. Aqui também, quando ela tenta, Renato Sorra, sair de dentro da jaula, né? Aí, só para fechar, a tensão existente no texto se refletia na opressão imposta pelos limites telados do cubo, cuja forma, quando fechada, remetia a uma jaula. A imagem poética criada pelo dispositivo cênico reforçou a falta de perspectiva das personagens confinadas em sua casa-prisão. A cenografia de Convalescente simbolicamente reflete o texto visceral de José Vicente e o próprio período em que a peça foi levada a cena. Não vai dar tempo de eu falar aqui, mas eu estou tentando trabalhar com aquele termo que o Foucault falou em 1964 também, da heterotopia, né? Que depois o Aronson vai trabalhar naquele texto do abismo, que reflete, né? que o palco está refletindo o próprio momento. Então eu estou tentando trabalhar ainda com esses autores, tá? Aqui, e os revés. Obrigada. Ok, agora finalizando, vamos ouvir Beatriz Magno. Obrigado, felicidade. Beatriz, se você preferir, pode deslocar o teclado para cá ou a cadeira para lá. Oi? Ficar maior? Não por conta da distância. Não, Você quer tirar essa borda? Então peraí. Quer ampliar, né? Se quiser puxar o teclado, você pode passar. Mas é PDF. Boa tarde, eu sou Beatriz, eu entrei agora no mestrado aqui no Unirio, em agosto, e eu vou apresentar o projeto, né, de pesquisa. Eu não sei se todo mundo conhece o Georg Fuchs. Ele foi um diretor de teatro alemão que influenciou do início do século XX, que iniciou, foi muito importante na criação, influenciou muito o Meyerhold e o Max Reinhardt ali nesse período de transformação. Ele, tanto o Gordon Craig, o Appiah e o Fuchs, eles conversavam ali, né? As ideias deles conversavam naquele período. E só que o Fuchs ficou perdido na história e ninguém mais lembra dele. Aí aqui eu botei um trecho de um artigo da Picon Valland, ela falando sobre o Meyerhold, né, e sobre as influências do Fuchs no teatro dele. E ela fala que ele foi injustamente esquecido. Então eu resolvi procurar e saber do que ele falava exatamente, né? A ideia toda começou eu lendo o texto do teatro do Meyerhold, que é o único livro, né, que ele escreve e publica em vida. E aí ele cita os livros do Fuchs.
E aí eu comecei a ler tudo que ele citava, assim, né? Tanto do Appiah, do Craig, do Wagner. Comecei a ler esses livros que ele citava. E aí, quando eu fui procurar o do Fuchs, eu não encontrei, assim, em português, né? Só encontrei online as versões em alemão. E aí eu fiquei, nossa, aí tentei achar em inglês, só encontrei um livro que já foi publicado há muito tempo, que é uma versão reduzida. Aí eu comprei esse livro e tudo, comecei a ler isso na iniciação científica, enfim. E aí veio a ideia de fazer o mestrado pensando nisso, né? Eu estudo alemão tem um tempo, então vou tentar conversar com a versão do livro em inglês, sempre comparando em alemão para poder saber se a tradução é isso mesmo e comparando os termos. Ele fundou o Teatro dos Artistas em Munique, que abriu as portas em 1908. Estudou História da Arte na Universidade de Leipzig, lá na Alemanha. Na fundação desse teatro, foi junto com esses outros colaboradores, né? E todos eles escreveram sobre esse teatro e sobre a experiência que eles tiveram, né? O Max Littmann foi o arquiteto. Ele tem um livro que o título é o nome do teatro, que ele fala sobre a criação da arquitetura e do trabalho deles. O Peter Behrens tem um livro que influenciou muito as ideias do Fuchs, que foi A Festa da Vida e da Arte. Enfim, aí aqui a minha pesquisa, acho que as principais referências que eu vou usar, né, vai ser os 2 livros dele e essa tese da Juliette Kors, que é sobre o Teatro dos Artistas de Munique e sobre ele, e aí ela analisa as influências dele. Aqui são algumas ideias que eu já pude descobrir, né, com a pesquisa que eu comecei agora, então nada está muito fechado ainda está em processo. Ele tem, como o Craig, como o Appiah, ele tem essa ideia de reteatralizar o teatro, né, trazer aquelas noções, trazer uma ideia de festa popular para o teatro. E ele discute muito o teatro naturalista e quando a literatura meio que é a base, né, do espetáculo e o texto dramático acaba sendo o que propõe a cena. Ele acaba discutindo essa ideia, ele diz que o teatro tem que sair da vida, assim como o Craig e o Appiah também falam, né, dessa questão, que o teatro tem que sair da vida e tudo mais. Ele propõe uma origem do teatro na época, né, dos ditirambos, onde o público e a cena estavam misturados, então ele propõe esse retorno a essa origem. E ele diz que o principal objetivo do teatro é essa emoção comum, que é uma excitação, causar essa excitação ao público, só poderia ser causada com a ideia da multidão do público. Porque a partir do momento que no teatro naturalista eles apagam o público e um não vê o outro, né, a plateia não vê o outro, eles perdem essa noção de multidão, né, eles perdem essa noção de conjunto do público. Então, ele acaba discutindo isso. E aí, na tentativa de reaproximar a cena do público, ele cria o conceito de palco-relevo, que é um palco mais raso, né, menos profundo, onde a cena, o proscênio é maior, a cena acontece muito mais no proscênio, lembrando, né, as experiências do teatro elisabetano e do teatro oriental, que tem aquela passarela e público dos dois lados. Então, ele tenta um pouco essa ideia.
E aqui é a questão da festa popular, que estava naquele livro do Peter Brenes, que ele fala bastante sobre. Ele fala muito mais coisas que eu ainda não pude descobrir, mas aqui tem uma citaçãozinha do livro dele, que eu vou ler porque é mais ou menos isso que eu falei. Mas vamos ter cuidado com os reformadores, a maioria deles homens da literatura, que querem tirar o drama de dentro do teatro. Eles defendem uma arte que não nasce inevitavelmente da própria vida, e a respeito da qual eles sentem-se tensos em não assegurar sua arte perante as forças da vida. Isso, não sei se ficou claro, né? Porque, enfim, essa tradução está um pouco... como se os dramaturgos precisassem forçar essa ideia de que o teatro sai do texto, porque eles não teriam... não conseguiriam reforçar a sua arte, né, a literatura, diante da força da vida, né, que é o teatro. Então eles dissipariam a multidão, separaria cada homem de seus companheiros, e isso feito, o teatro perderia toda a sua potente força, o encantamento primitivo, que é a alma e a essência do drama. E aqui tem algumas imagens, eu não vou analisar a estrutura do teatro, porque ainda não cheguei nessa parte, mas no livro dele ele fala sobre a construção do teatro e tudo. Assim parece super tradicional, né? Mas as ideias dele são muito mais... Enfim, tem a planta, tem aqui o proscênio bem pra frente. Tinha algumas estruturas aqui que eram modificáveis, eles utilizavam para fechar a cena e trazer ela mais pra frente, né? Aqui um corte. Bibliografia. É isso. Obrigado, Beatriz. Poderia pedir 5 minutinhos só? Pode ser? Intervalinho para a gente tomar um café, uma água. Pode ser? Ok? Agradecer aqui a todos. Né? E verdade que quando eu cheguei aqui, eu vi uma pessoa que me fez lembrar um passado recente, quando a escola de teatro estava na Praia do Flamengo, em 1932. Eu vi esse rapaz sempre com uma moça chamada Alice. Eles eram companheiros inseparáveis. E no outro dia eu vi ele num outro lugar, ajudando um projeto, e hoje ele está aqui. A minha emocionada veio um colega do Conservatório Nacional de Teatro da Praia do Flamengo em 1932. Né? Sobrevivendo. Só da universidade, eu sou professor. Naquela época eu já era professor. Você já era professor. Professor da UNI há 46 anos. Da UNI, mas da FRJ tem não sei quanto. Mas, pô, quero dizer uma coisa a vocês me deixam muito emocionados, porque me fizeram. Foi um filme que passou na minha cabeça que, de repente, em 1h30, a minha cabeça deu uma guinada, porque o Francisco Leocádio me fez a mesma coisa, da mesma forma que eu vi a imagem dele. Você me fez voltar ao passado, né? Um passado onde eu comecei a trabalhar pela primeira vez como assistente do Tom Plone, do Arlindo, na obra do Teatro Municipal para o Carnaval. E depois, formado, fui trabalhar como cenógrafo do Teatro Municipal, fazendo óperas, e tive contato com os grandes pintores de telão, né? Os grandes cenógrafos e realizadores que reproduziam os telões dos cenógrafos. Tive a oportunidade, a felicidade de conhecer todos eles, e quando essa aqui começou a falar do Marcos e começou a lembrar, né, de nomes como
Luciano Trigo, Zé Renato. A minha cabeça começou a dar uma guinada. Meu Deus do céu. Aí ela fala do Hélio. Outra, da Nina Bobardi. Meu Deus do céu, o espetáculo que ela fez com o Zé Celso Matheus Corrêa, que ela criou, as arquibancadas laterais, foi ali que tudo começou. Então, a cabeça da gente está uma guinada. A cenografia não é uma coisa fácil. As pessoas acham que fazer cenografia é simplesmente colocar alguma coisa em cena. Não é. Cenografia, como ele falou, cenografia é um trabalho solitário, é sofrido, é árduo, não é fácil. Eu, às vezes, uma pergunta que eu faço, será que as pessoas entendem o que é cenografia? Sabem o que é cenografia? Não sabem. Não sabem o que é cenografia. Não sabem como é sofrida essa nossa arte, como é solitária, como ninguém falou. Né? O simples fato de um cara reproduzir um telão, para que se possa fazer esse telão, são necessários dias de reprodução. É um ajudante, um elemento que eu tenho até hoje, que a gente rabisca e vai desenhando. E o cenógrafo, projetista, entrega um desenho. E o cenógrafo realizador é que amplia isso. Só que esses profissionais desapareceram da face da terra. Da mesma forma, quando eu falo do Luciano Trigo, é outro cenotécnico que desapareceu. Outros cenotécnicos. Quantos cenotécnicos desapareceram? A pergunta que eu faço, onde está a preocupação com a formação dos profissionais de teatro? Não sou cenotécnico, não sou pintor de salão. Eu sofro pelo Brasil inteiro. Durante 2 anos, eu passei na reforma do Teatro Municipal aqui no Rio de Janeiro. Essa reforma, a última reforma que foi feita agora, eu e mais 2 colegas, né, um de São Paulo e outro do Rio, eu acho que ele está bem, naquela época ele tinha 85 anos, era um engenheiro, fizemos a reforma da Caixa, de toda a Caixa Cênica. Foram 2 anos de sofrimento ali no Teatro Municipal, desde o porão, tudo até lá em cima, até o dinheiro. É por isso que eu digo que são poucos profissionais, você conta numa mão de 5 dedos, que conhecem profundamente uma Caixa Cênica, que conhecem a terminologia, né, da cenotécnica, que conhece a cenotécnica, os elementos que compõem a cenotécnica. Não é fácil. Não é fácil. Representar diante dele, como ele falou, como também falou, representar em frente de um telão, não existe mais isso. Não é do ensino mais. Hoje, com toda a tecnologia, a gente tem que fazer uso, a gente não pode ficar reboque. A gente tem que usar a tecnologia, mas não pode fazer com que a gente perca o quê? O espaço, como ela falou. Não perca a ação dramática, não quebre com a ação dramática. A gente usa a tecnologia, mas para levantar o espetáculo, responder graficamente a proposta do diretor e a dramaturgia, o que se propõe o autor, para que isso possa servir ao ator. O ator, então, vai deixar de representar diante de, mas dentro de. Isso que é importante, que o Hélio se preocupava. Representar dentro dele e não fora dele. Então, uma outra geração como eu. Quando eu tenho que fazer uma cenografia gabinete, eu faço, tudo bem. Mas a minha preocupação é fazer com que a cenografia não seja bela, nem bonita. Eu não faço olhando para o umbigo para agradar ninguém, eu faço em função de uma proposta cênica de direção, em função de uma dramaturgia. Então, tudo isso que vocês falaram aqui me fez, a minha cabeça começou a virar, e vieram tantas pessoas, meu Deus do céu, profissionais que hoje desapareceram, não estão mais aqui com a gente. Né? Ele lembra da escola de teatro, como é que era antigamente? Os professores da escola de teatro. Né? Nós tínhamos cenotécnicos, tínhamos pintores, tínhamos tudo. Pernambuco de Oliveira. Era uma loucura. Pernambuco, com a Pernambuco, enfim, mas então, só para finalizar, queria te agradecer, Francisco Leocádio, você ter falado da perspectiva, né, que a gente não se representa mais diante dele, você fala do século XX todo, e eu vou te recomendar um livro chamado Os Teatros do Rio, do século XVIII ao século XX. São 3 séculos de cada espetáculo no Rio de Janeiro. Começa em 1767 e vai até 1999. O autor é o José Dias, essa pessoa aqui. São 3 séculos e eu falo do Teatro Municipal. E digo mais, onde ninguém sabe, mas está lá no meu livro. E eu trabalhei lá durante 2 anos e fiz várias óperas lá. O Teatro Municipal é todo montado, construído sobre toras de madeira.
terminar largadinho, né? O dia que as portas secarem, quando eu fiz a reforma do teatro, quando eu fiz o teatro da Justiça Federal, ali na Rio Branco, na Cinelândia, eu tive um problema, porque eu tive que fazer os camarins e de madrugada me ligaram, vem para cá correndo que a água está subindo. Nós sabíamos que ia subir, porque tudo ali não existe sapato das construções, era tudo sobre pedra e sobre tora de madeira. E a água começou a subir. Né? Então, o Teatro Municipal tem uma peculiaridade, porque toda a maquinaria, toda a parte de estrutura, né, é muito complexo aquilo ali, não é para qualquer um. Por isso que foram 2 anos de trabalho árduo, sofrido, né, eu condenando as coisas, eu tendo que tirar, eu brigando com a Carla, com o Murat, tem que tirar essa porra, não vai arrebentar, e arrebentou. E ela não acreditava, ela disse, sabotagem, isso não é sabotagem, vai arrebentar outra vez, vai cair na cabeça de alguém e vai matar. Ainda bem que só quer de madrugada. Até o dia que ela me ouviu. Né? Porque as pessoas não ouvem muitas das vezes a gente. As pessoas não acreditam. E tem que passar a acreditar. Pode ser a pessoa mais humilde do teatro, mais simples. Quando ele disser, olha, tem outro jeitinho de fazer, posso? Ouça ele. A gente tem que aprender a ouvir. As pessoas não sabem ouvir. Né? O Hélio, por exemplo, falando de Hélio, Lina Bobardo, meu Deus do céu, o maior cenógrafo desse país que ainda está vivo. De uma simplicidade, de uma humildade, uma cultura. Foi aprender onde? Em Praga, em Tchecoslováquia, em Slovan. Foi lá com o Hélio, um menino que fazia maquete, paredes de fósforo. Enfim, falando do Marcos, meu Deus do céu, comecei a ver os trabalhos do Marcos, Teatro do Pineão. Aí eu tinha um professor chamado Anísio Bedeiro, que falou, ele é arquiteto, ele não é cenógrafo. E eu dizia, porra, Anísio, você está enganado, esse cara é cenógrafo. Porque ele está trabalhando com a síntese da síntese. E naquela época as pessoas não admitiam isso, né? Quebrar completamente com essa coisa arquitetural que o Marcos começou quebrando, ele e o Hélio, quebrando com toda a sua estrutura. Então, eu acho que quando você fala em APE, agora no treino de fala sobre construtivismo russo, a gente não pode deixar de falar da Bauhaus. Né? Tem uma coisa. Mas enfim, vamos agora, desculpa ter falado isso, estava no meu coração. Eu acho que a gente tem que falar com emoção. Eu acho que eu trabalho com emoção, eu vivo com emoção, que eu sou assim. Então, a emoção que falou aqui, peço desculpas a vocês, mas... Não, seu livro tem na minha bibliografia ali atrás. Não está, não. Mas, enfim, obrigado a todos vocês. Tá? Muito obrigado mesmo. Agora vamos aberto aqui. Eu queria fazer, na verdade, 2 perguntas já de uma vez, mas, na verdade, não são questões problematizadoras. São mais curiosidades, porque durante a fala... mais especificamente da Andréia e do Francisco, 2 questões assim foram me soaram interessantes, mas eu queria ouvir um pouco mais sobre isso. Para o Francisco, você falou desse cenário que é bidimensional, né? E você falou também de um cenário novo da cena contemporânea, mas eu sei que não é o seu assunto, mas eu queria entender mais qual é esse cenário que é oposição a esse cenário que você estuda do bidimensional. Aí, é isso, essa pergunta. E para a Andréia, você falou sobre cenografia performativa. Aí eu queria entender se isso é um conceito, se tem um autor por trás disso, e queria entender um pouquinho mais sobre isso também, se vocês puderem só pontuar mesmo. Não, a minha questão é muito simples. Na verdade, o telão pintado é uma coisa que tem uma tradição e ele foi contestado muito por ser acusado como limitador da ação cênica, né? Mas, bom, eu não... Falar em cenografia contemporânea, acho que o Dias que trabalha, está em ativa até hoje, ele vai saber melhor do que eu, mas é um pouco assim, na verdade, eu só acho que, objetivamente, eu não sei se eu vou responder a sua pergunta, mas assim, o telão pintado atravessa os anos, né? Ainda hoje se faz, por mais que tenha dificuldade, como o Zé Dias falou, de achar profissionais, ainda é feito hoje, mas não podemos chamar eles como cenografia contemporânea.
Eu não sei se eu te respondi, mas o que hoje a cenografia, assim, hoje foi desconstruindo o espaço, né? O espaço teatral, a caixa cênica hoje pode-se fazer espetáculo em qualquer lugar, né? Não necessariamente numa caixa cênica. Isso que eu queria, não sei se respondi. Bom, a cenografia performativa não tem esse termo, quem dera tivesse. Não tem, até falei que o Ed Andrade, que é da minha turma de 2015, que é professor lá de Minas, ele está falando disso, de formas, né, teatro performativo. Quer dizer, não tem o termo, mas para mim, eu já defini o que é uma cenografia performativa. Quer dizer, para mim, eu não sou nenhum Foucault para estar cunhando termo, tá? Eu circulo bem na questão historiográfica e consigo fazer alguns links independentes, né? Não vou ser essa pessoa. Mas eu acho assim que a gente tem hoje, na cenografia contemporânea, do que a gente faz hoje, a gente tem um limiar com as artes visuais, muitas vezes com um site específico, né? Também com espaços, a própria cenografia de imersão, espaços que a gente, quer dizer, que você penetra. A gente tem outros espaços agora que estão agregando a cena e que estão muitas vezes definindo a cena. Então, assim, para mim a cenografia performativa, ela se aproxima. O que seria esse termo? Ele se aproxima pegando o conceito lá de performatividade da Feiral e, enfim, seria mais próximo do que seria o performativo. Ele se aproxima daquele espaço que vai ter uma cena, mas que o próprio espaço ele pode definir algumas coisas da cena. Então, essa cenografia do Marcos, que é um apartamento que é num cubo, né, que ele se abre, tem a cama, tem o banco, mas quando ele se fecha, ele se torna uma cela, e isso proporciona uma atuação, um gestual diferente, quer dizer, ela tenta subir ali, né, como se estivesse realmente presa, e ela não faria aquilo se tivesse numa cenografia realista, ou que reproduzisse um apartamento, ela não poderia subir nas sapadeiras, enfim. Então, assim, pode ser um pouco isso. Um outro exemplo que eu posso dar, do que eu estou querendo chegar, né, no que seria essa cenografia que permite a cena, né? Tem uma menina lá na Escola de Belas Artes, lá no onde trabalho, no fundão da cenografia, que ela está fazendo um trabalho final que é um vestido. A cenografia é um trabalho final de cenografia, TCC, mas é um vestido. Então, esse vestido a atriz vai colocando e vai prendendo na parede, e as pessoas vão ficando embaixo do vestido, daqui a pouco ela embrulha as pessoas. Isso é o que ela está pensando que vai fazer, porque ela não fez efetivamente, entendeu? Mas, então, assim, é um espaço que pelo próprio espaço, ele vai definir uma cena. Talvez não tenha texto dramatúrgico. Calma, professora. Talvez não tenha um texto, né? Então seria aquele espaço que vai definir a cena sem necessidade. Calma, professora. Um texto dramatúrgico, talvez. Seria mais ou menos isso. Mas isso é tudo é novo, é o que a gente está vivendo agora. Não tem como a gente saber ainda exatamente. É isso. Não, é uma das vertentes que a gente está vivenciando na criação do espaço cênico, do espaço da ação. Eu acho que essa cenografia que eu estou estudando, ela tem uma tendência a ser, talvez eu possa, estou tentando, quero chegar lá, conseguir fazer linkar com esse termo da cenografia performativa. Não sei se eu não posso ter esclarecido muito, porque eu estou tentando descobrir ainda. Só uma perguntinha do que você falou. Tem uma pessoa que estuda isso, também Não, é porque o Eduardo Andrade, que é da minha turma, ele está usando o objeto da tese dele, também a gente vai defender agora em 19. Ele não está no colóquio porque ele está fazendo o doutorado sanduíche lá com o Alisson, lá em Nova York.
Ele que está trabalhando diretamente com essa tecnologia. Eu até falei com ele, me manda aí o texto que fala da cenografia performativa. Ele falou, quem dera eu tivesse esse texto. É hora de produzir. É isso, a gente tá alinhavando isso aí. Porque assim, pelo que eu entendi, é uma cenografia propositiva, né? Ela propõe, né? Ela é ativa, ela não é uma ali estática e que o ator vai se inserir e vai se manipular de acordo com as suas, né? Mas ela propõe. Por isso que eu falo que está no limiar, que a gente está nesse limiar com as artes visuais, que foi mais ou menos quem foi a praga. A instalação. Da instalação, o site específico, dos penetráveis dos anos 60, né, da arte sensorial, tudo isso está se misturando. Quem foi a praga na última Quadrienal de Praga, né, vivenciou muito isso. Né, inclusive teve críticas à última Quadrienal de que não era um encontro de cenografia, era um encontro de artes visuais, que os espaços eram espaços que podiam... Será que era cenografia ou era arte visual? Né, ou era uma instalação? Fala. Não, posso falar aqui? Eu vou falar dos dois aqui. Posso? Quando o Francisco ele fala sobre o telão bidimensional, né? E que é sobre o palco italiano, sobre a caixa italiana, eu digo o seguinte, o teatro ele nunca vai perder essa intimidade do palco italiano. Né? A caixa jamais deixará de existir. Se vocês observarem bem alguns teatros no Rio de Janeiro e no Brasil, eles se transformam da noite para o dia. Eles deixam de ter esse formato de palco italiano e se transformam completamente. Eu sou autor de vários. Eu fiz vários teatros. Tem aqui um que eu fiz com o Calafate, que é o Imperato, que transforma todo. Tem o Teatro Alcione, que se transforma todo. Quer dizer, os espaços eles vão se transformando, mas o palco, a caixa italiana, jamais deixará de existir. Né? Isso vem dos gregos. A gente não vai perder nunca essa coisa. O bidimensional, o fato do ator representar diante de, né? E quando era um painel, telão, que a gente chama de telão, que chama cenoplastia, que é uma tela, chama cenoplastia. A cenoplastia, ela é calculada, você falou muito bem, a partir de um ponto, muitas vezes, ou de 2 pontos de fuga. Ok? Mas tem um cálculo aí que poucas pessoas sabem, que é calculado em função da profundidade da inclinação do palco. Os palcos, antigamente, tinham uma inclinação. Né? Tinha uma inclinação. E tem, se você for, por exemplo, teatro municipal, tem uma inclinação. O Teatro João Caetano tem uma inclinação. Então, todos os teatros que vêm do século XVII para cá, todos tinham uma inclinação. Por quê? Por ponto de fuga. Então, é calculado de acordo com essa inclinação e o ponto de fuga e a profundidade do palco. É por isso que os telões, como vinham isso, certo? Os espetáculos vinham, né, da Europa, os telões vinham com um ponto de fuga numa altura. Aí chegava aqui no Brasil, né, digamos, o municipal foi inaugurado em 1908, mas aí em 1910 veio lá, em 1920, um telão pintado. Só que o cantor ficava numa alturinha lá atrás de uma porta mais baixa, porque o ângulo, né, é diferente, a inclinação é diferente. Né? E essa inclinação até hoje, a gente se usa um provérbio que é hoje em dia, graças a Deus, mas antigamente era uma loucura se chamar, não sei se vocês conhecem, né? Não vou falar. Não dizer que eu estou falando besteira aqui. Vamos lá. Por que aquelas meninas que ficavam na frente do palco, no teatro de revista, os coristas, as que ficavam na frente do palco, tinha a vedete que descia. E tinha as meninas que ficavam recolhendo dinheiro nas meias. Essas meninas ficavam na rampa. De onde vem? Então, tudo isso
mas a função do telão era identificar onde se passava a ação, né? Inclusive depois, no início do século XX, chegavam para os pintores, que eram todos portugueses, aí o produtor chegava, você tem um telão aí, um telão? Uma vista. Aí o pintor, temos vários, o que é pá? Aí temos um castelo, temos um castelo com profundidade dele, temos uma floresta também, não, um castelo, um salão com lustres. Temos quantos você quiser. Então era assim, escolhia. E o que identificava muitas das vezes as cenas era o objeto. Quando ela fala da cenografia performativa, me faz lembrar uma outra coisa, que quando a gente teve essa quebra total da arquitetura cênica, né, no mundo, e no Brasil a gente já chegou atrasado, né? Esses grandes cenógrafos começaram então a quebrar, né, depois da vinda dos italianos, do Aldo Calvo, do Gianni Ratto. Vamos quebrar tudo isso, fazer com que seja a síntese da síntese, a cenografia. Então, o que identificava a cena era um elemento que o ator portava, muitas das vezes. Então, como o Marcos Platt faz o Convalescente, o que acontece? A cena, ela se caracterizava a partir da ação dramática. Por isso que a gente chama de espaço cênico. O espaço cênico só se caracteriza a partir da ação dramática. Claro. Então, quando o Marcos faz aquilo, vira rua, vira o seguinte, o público não percebe, mas é a partir da ação dramática que se transforma e você tem o espaço cênico. Então, o espaço cênico só é caracterizado a partir da ação dramática, como ela provou o Marcos Platt. As pessoas confundem, né? Não confunde cenário com cenografia até hoje, as pessoas cenários mas enfim, eu estou falando tudo isso aqui, só para desculpa. Bom, uma curiosidade, tem uma pergunta, sobre o municipal, sobre o tempo que ainda tinha que só entrava de terno, tá? Atrás passei completo, mas só entrava de terno. E nesse tempo também existiam os bailes de carnaval, né? Cada dia, do sábado era Copacabana, Caldeirão de Copacabana, domingo era municipal. E eu ficava muito impressionado, porque eu ficava curioso com isso, o que acontecia. Eu não via no baile, eu via antes e depois. E aí eu não sei se tem alguma, que é nesse período, né, dos 60. Eu acho que o baile, não sei quando é que acabaram. Durou um tempo, que era dentro do calendário, inclusive os concursos de fantasia faziam aquelas passarelas do teatro direto para a Cinelândia, que nem o Luciano sai do Alto de Copacabana, vai direto para a praia de Copacabana, tinha aquela parafernália, as fantasias passavam, era um espetáculo. Mas assim, eu sei que era um estrago, porque acho que se tirava toda a plateia. Não, né? Mas cobria ela. Então cobria ela impraticável. Ele levava o piso. O Delfim. Ele levava o piso. O Delfim, que era o cenotécnico, o Eduardo, o Bandeirinha, que eram os grandes cenotécnicos, eles construíram poléias americanas, que são estruturas, né, praticáveis como poléias americanas e pranchadas. Então eles construíram poléias que cruzaram tudo. Depois, as americanas jogavam as pranchadas em cima. Pranchadas a gente começava a chegava pedra que mesmo nobre. No mesmo nível do palco, ele vinha direto. No nível do palco. Tá certo. Entendi. Obrigado. Agora tem uma coisa interessante. Que é bem mágico, né? Já que você falou do teatro, só depois que a gente conhece profundamente toda aquela arquitetura, né, como eu, fiquei 2 anos lá dentro, vendo toda aquela obra, mesmo, eu já tinha pesquisado, escrito um livro, começa a descobrir as coisas. Por exemplo, a galeria, o cara não entrava pela entrada. Lá por baixo. Era lateral. Não tinha ponteado, né? Rio Branco, 13 de Maio. Os técnicos que trabalham na varanda. Atenção, pessoal da 13 de Maio. Atenção, pessoal da Rio Branco. Então, o pobre, o negro, ele entrava pelo lateral, subia uma escada, não passava
passava pelo foyer e assistia direto à galeria. Quando terminava, ele saía e passava direto embora. Ele não chegava ao foyer. Quando entrava, né? Quando entrava, né? Claro. Terrível. Por favor, eu gostaria, meu nome é Paulo Escassa, eu sou arquiteto, trabalho com arquitetura efêmera, né, nessa área de promocional, de eventos, né, que também não classifico como uma cenografia, mas a gente trabalha com elementos transitórios, assim, como cenografia. E acompanho o teatro, gosto muito de peças, sempre quando eu vou, observo muito bem os teatros, né? Tento observar alguns elementos construtivos, né? Que me interessa isso. E, claro, a cenografia da peça. E gostaria, talvez, né, a Andréia, quando ela falou sobre Marcos Flaxman, que eu não conheço muita coisa sobre o trabalho dele, mas... Explicar um livro que depois você vai ler. Ótimo, na praia. Porque na realidade não é minha área de estudo assim. Mas, como eu gosto muito de ir na Deborah Coker, né, e me pareceu que você mostrou aquela imagem, algumas coisas do cenário da Deborah Coker, que ele tem uma interação direto com os elementos cênicos, né? Inclusive, ela trabalha também, hoje em dia eu vejo também a cenografia, agregando elementos visuais, como imagens, projeções, programação visual, né? Uma atualização do mundo que a gente vive, né? E eu gostaria de repente fazer, não sei se você conhece esse trabalho da Deborah Coker, né? Se poderia ter um contraponto com esse trabalho do Flaxman, né? Dessa interação, né? Aquela imagem que eu vi. É justamente isso, é que ele fez isso em 1970. Né? Então, estou justamente resgatando para mostrar que ele fez isso em 1970. Sim. Porque ela fazer isso agora, em 2008, em 2017, aí tudo bem. Então, assim, eu acho que todo mundo dentro da pesquisa está querendo resgatar, né, as pessoas importantes da nossa história, e no caso do Marcos, do Hélio, você está falando do Hélio? Eles estão vivos, eles estão trabalhando, né? Então, assim, justamente legitimar, não precisa legitimar, é trazer, né, para a história isso aí. Quer dizer, lá quando ele fez aquilo, não era comum, não tinha, né, na verdade teve o Galileu Galilei, em 68, do Zé Celso, que tinha uma grande grade na boca de cena do palco. Então, assim, eu estou procurando referências, né, disso aí. Mas não tinha essa síntese, isso era mais que moderno para a época. Era uma vanguarda. Sim, é isso aí. Eu estou tentando pontuar, até porque o Marcos, ele é um cara que hoje, ele é considerado assim, um super diretor de arte, mas ninguém fala do teatro. Então eu estou querendo dar esse lugar dele no teatro, que foi importante. Porque o lugar dele como diretor de arte está aí, é premiado todo ano, está filmando. Tem 73 anos, está filmando. Então, assim, a gente tem que dar o crédito aos nossos cenógrafos brasileiros. Né? Nós temos, agora é importante, até quero aproveitar. Memória, né? Eu quero produção de memória. Sim. Com crítica. Né? Então, eu quero dar o crédito, porque ele está pegando uma parte, o Leocádio, da nossa história da cenografia, que é antes do vestido de noiva, que ninguém falou ainda com profundidade. A gente tem... Relações cenógrafas. A gente tem isso alinhavado, né? No livro que a gente tem agora de História do Teatro Brasileiro 1 e 2, que é a organização do Faria, o professor Clóvis, ele também faz ele pontua, quer dizer, são apontamentos para uma futura pesquisa. Mas a gente não tem porque tem a distância, porque as coisas se perderam, né, porque era papel, porque a memória, né, a iconografia. Então isso aí... Teatro efêmero. O que fica é o texto. E a gente que vai estudar cenografia, a gente tem o quê?
fotografia, notícia de jornal, depoimento, críticas. Então, assim... Nem fotografia tem, né? Porque a fotografia só pegava o rosto do ator, né? Pois é, muitas fotografias de cena. Então, assim, como é que eu posso fazer uma relação dessa cenografia com a Débora? Claro, ela é uma coreógrafa que ela cria muito a própria movimentação dos bailarinos dela a partir do espaço. Inclusive tem outras coreógrafas que criticam ela, que eu não vou falar aqui não, mas falam, não, eu não faço... Eu falei, um dia eu comentei, como a Débora Coker disse, não, eu faço coreografia, eu não faço brincadeira em cima do espaço, né? Tem críticas, mas ela realmente, ela constrói aquela casa dela, né? Aquela outra que eles caminhavam entre cerâmicas. Ela usa o espaço como uma possibilidade para o bailarino e também como impedimento para o bailarino. Que isso é uma coisa da dança contemporânea, como a Pina Bausch faz com a água, né? Que pode ajudar ou pode impedir. Isso é uma coisa já da dança contemporânea. Agora, isso que a Débora faz agora, ela está fazendo está fazendo no nosso tempo, mas o que eu estou querendo trazer é coisas que na minha pesquisa eu estou querendo pontuar cenários que eu acho que foram muito de vanguarda naquele momento. Né? Porque a gente olhar um cubo hoje, todo mundo faz. O que mais tem é grade, cubo, né? Escada. Isso, agora ali, não tinha. Então a gente está querendo dar o valor, né, às pessoas. É isso. Acho que o Brasil é um país muito sem memória, né? O Brasil não conhece o Brasil. Inclusive, eu estou vendo assim, lançamentos de livros, né? Foi lançado um livro sobre a memória da televisão, né? Acho uma coisa bem legal, né? Resgatando esses grandes atores, né? Que não existe mais. Pois é, a partir dessa, vou fazer um comentário breve, viu? Eu vou botar de falar. A partir dessa memória que você falou, e o professor Dias também falou, os nossos cenotécnicos estão aonde? O que está acontecendo? Valorização das pessoas da história dos nossos cenógrafos, né? Trabalhar para a cena exige, o professor falou aqui, muito estudo, muito conhecimento. E como o nosso país está, a área de educação está muito empobrecida e os nossos técnicos estão ficando lá para trás, né, indo para outro estágio do mundo, da vivência, então acho que a gente também tem um compromisso de recuperar esse trabalho. Né, de nós que somos envolvidos com a cena e trabalhamos com outras pessoas, porque não adianta, não tem como construir um cenário ou um figurino. Eu posso até fazer um figurino para uma pessoa, um elenco de 4 a 5, como eu já fiz, inclusive. Mas fazer para um elenco de 20 não tem condição. E aí a gente precisa de trabalhar com uma equipe que precisa ter um conhecimento, pelo menos um alicerce do que é trabalhar para a cena, do que é trabalhar para a coreografia, do que é trabalhar para o musical. Então, fica também com a gente a responsabilidade dessa formação, né, desse olhar de o outro que vai trabalhar comigo e que de uma maneira a gente acaba contribuindo também para uma formação, né, porque eu quando estou estudando Nelson Rodrigues, ou estou estudando, seja a literatura que for, dramática ou poesia, né, ou seja que for, a gente está estudando um conteúdo e revendo questões e pensando a sociedade. Então a gente evoca essa memória, evoca a história, pensa a sociedade e leva algo para discutir com o público uma nova possibilidade de um país melhor, né? Não ficar precisando de um serviço que seja qualificado e não tem como fazer, né? E aí, bom, quis me manifestar, estava me sentindo muito calada, e
nós aqui, das pessoas da mesa e das pessoas que estão aqui também nos ouvindo. Só para... por favor. Eu não ia perguntar não, mas eu fiquei... na tua apresentação, Regilana, você botou aquela imagem inicial e foi a primeira tela, né? Do traço viril. Eu queria que você comentasse um pouco por que o traço viril. Qual é a ideia do viril é no sentido de realmente resgatar uma comunicação, algo que eu posso falar. Por exemplo, isso aqui, né, eu fiz esse desenho. Algumas vezes as pessoas já chegaram e me perguntaram: mas é uma pessoa, é o João Cândido. João Cândido, em 1910, foi um marinheiro que ficou à frente da revolta da Chibata e pegou o encouraçado Minas Gerais, apontou os canhões para a cidade e falou: se não acabar com a lei da Chibata, que é o negro que apanha dentro da Marinha do Brasil, eu vou explodir o porto, eu e todos os meus companheiros. Aí o traje viril é no sentido da gente manter esse pensamento crítico a respeito de onde a gente vive, com quem que a gente está e como que a gente pode se fortalecer e aumentar, né? É a virilidade de trazer a vida, a virilidade de criar, a virilidade de comunicar, né? Essa é por isso que eu botei abrindo, né? No sentido de que até eu mesma, como a pessoa que estava com a fala, trazer esse pensamento, que ele seja, né, uma ascensão mesmo, seja essa provocação, esse questionamento e essa ação, né? Bom, mais alguma pergunta? Hein? Não? Então eu posso encerrar aqui. Bom, quero agradecer o convite, né, por eu estar aqui fazendo mediação nessa mesa com ex-alunas, né, ex-assistentes, hoje já são profissionais, colegas aí. Agradecer a todos vocês e lembrar o seguinte, que tudo isso que elas falaram, ela falou do Hélio, né, da Lina Bobardi, do Marcos, ela falou do Apia, do Gordon Craig, do George Fuchs, e ele falando dos pintores, dos cenógrafos, realizadores e dos cenógrafos do Teatro Municipal, lembra o seguinte, que tanto o cenógrafo, o figurinista, o iluminador, né, o diretor, os atores, não somos só nós que fazemos o teatro, o espetáculo. Nós dependemos de pessoas, de profissionais. Nós dependemos do cenotécnico, do maquinista, do cabo de varanda, né? Nós dependemos da costureira, da pessoa que entende de corte e montagem, não é só do alfaiate. Não, o que é isso? Nós dependemos de todas as pessoas, do pintor de arte, do pintor de liso, do aderecista, do cortineiro, do serralheiro. É toda uma equipe. E teatro se faz com comunhão, com amor, com paixão. Sem isso não se faz teatro. Não existe teatro. A gente faz com amor, com paixão. É diferente, é uma linguagem diferente do cinema, é diferente da televisão. Completamente diferente. Uma coisa é o teatro, né? Essa comunhão que existe. Outra coisa é o cinema, que a gente faz, mas é uma equipe também. Tem um diretor de arte, um diretor de fotografia, um diretor. Existe uma comunhão entre essas pessoas, mas a linguagem é diferente. Eu falo com homem de cinema também, e homem de televisão, que é completamente diferente, é outra linguagem, né? Completamente diferente. Mas existe, todos nós dependemos desses profissionais, e a gente tem que saber respeitar. Eu acho que agora, né, o país, tomando consciência da falta do técnico, resolveu introduzir no ensino médio o curso técnico. Eu já criei 3, só na área de cinema, teatro e televisão, profissionais que estão desaparecendo. Eu criei 9 cursos técnicos a pedido de uma instituição para formar esses técnicos que estão desaparecendo. Se no Rio a gente sente falta, vocês imaginem o resto do país. Um país como esse, são vários, né, Brasis dentro do Brasil. Mas enfim, agradeço a todos vocês, obrigado e até